Olá, estrategistas! Sejam muito bem-vindos a essa aula de obstetrícia. Hoje a gente vai ter uma aula sobre multimídia, então uma aula de multimídia de obstetrícia. Hoje a gente vai falar sobre ultrassom e obstetrícia, todo tipo de imagem de ultrassom que possa cair numa prova de residência médica de obstetrícia, ok? Eu sou a professora Natália Carvalho, professora de obstetrícia aqui do Estratégia Med. Então, hoje é um prazer aqui eu estar aqui com vocês para dar essa aula, ok? Bom, então a gente vai falar basicamente hoje de ultrassom e obstetrícia, de tudo sobre ultrassom que pode cair na prova de residência médica. Na obstetrícia, a gente pode fazer ultrassom tanto via vaginal como ultrassom abdominal, tá? Os ultrassons via vaginal que nós podemos fazer na obstetrícia são ultrassom inicial, ultrassom para datar a gestação, ultrassom para avaliar a corionicidade no caso de gestações gemelares, ultrassom para medir o colo uterino e ultrassom para avaliar a inserção placentária. Então, todos esses ultrassons são realizados durante a gestação via vaginal. E aí a gente também tem os ultrassons que são realizados via abdominal, como a ultrassonografia a partir de 10 semanas, então para ser via abdominal, para a gente enxergar alguma coisa, tem que ser a partir de 10 semanas, e aí a gente pode avaliar o líquido amniótico, a biometria fetal, fazer as ultrassonografias morfológicas e a Doppler velocimetria obstétrica. A gente vai falar de cada uma desses ultrassons hoje, cada uma das imagens que a gente consegue ver nesses ultrassons. A gente vai começar então com o diagnóstico da gestação. Como que a gente faz o diagnóstico de gestação? Pela ultrassonografia. Nas provas de residência médica, eles cobram imagens de ultrassonografia inicial. Então, é isso que eu vou contar aqui agora para vocês. Então, como que a gente faz um diagnóstico de gravidez pela ultrassonografia? Quando a gente enxerga na ultrassonografia um saco gestacional intrauterino. Então, se a gente enxergou um saco gestacional intrauterino, a gente faz o diagnóstico de gravidez pelo ultrassom. O saco gestacional, então, é essa imagem anecoica que a gente vê dentro do útero. Esse anelzinho que a gente vê dentro do saco gestacional é a vesícula vitelínica. Geralmente, a gente tem um halo em volta do saco gestacional, um halo hiperecóico em volta do saco gestacional, que mostra aqui o troflobasto, tá? Que é esse halo mais branco, mais hiperecóico que a gente vê ao redor do saco gestacional. A gente já consegue ver um saco gestacional entre 4 semanas e meia a 5 semanas, e aí a gente mede o saco gestacional em 3 diâmetros. Então, eu vou mostrar numa próxima figura para vocês. A gente mede o saco gestacional em 3 diâmetros, e aí a gente vai ter o diâmetro médio do saco gestacional. A vesícula vitelínica, a gente consegue ver a partir de 5 semanas e ela desaparece em torno de 10 a 12 semanas. Quando a gente tem um diâmetro médio do saco gestacional maior ou igual a 25 milímetros e a gente não vê nem embrião nem vesícula vitelínica, a gente está diante de uma gestação que não evoluiu. E a gente vai falar isso mais para frente também. Então, a partir de 25 milímetros é obrigatório a gente ver embrião e vesícula vitelínica. Então, com o saco gestacional, a gente já consegue fazer o diagnóstico de gestação e também já consegue saber mais ou menos qual a idade gestacional. Opa, ficou desconfigurado aqui essa imagem, mas essa era uma imagem de um saco gestacional. Tem uma outra imagem depois, eu já mostro para vocês. E o embrião, quando que a gente consegue ver embrião? A gente consegue ver embrião entre 5 semanas e meia e 6 semanas de gestação. Então, aqui, ó, a gente consegue ver esse embriãozinho aqui, um embrião que tem um comprimento cabeça-nádega de 7,6 milímetros, mais ou menos 6 semanas e 3 dias. E aqui a gente consegue ver o saco gestacional. O embrião, a gente faz a medida do comprimento cabeça-nádega, e o comprimento cabeça-nádega é o parâmetro mais importante para a gente calcular a idade gestacional pelo ultrassom, tá?
Batimentos cardíacos fetais. Quando que a gente consegue ouvir os batimentos cardíacos fetais pelo ultrassom? Entre 5 semanas e meia e 6 semanas de gestação. Quando a gente tem um embrião a partir de 7 milímetros, é obrigatório que a gente ouça os batimentos cardíacos fetais. Se a gente não ouvir batimento cardíaco fetal, a gente está diante de um óbito embrionário ou uma gestação não evolutiva. Então, aqui a gente tem um embrião. E aqui a gente tem os batimentos cardíacos fetais, tá? Embrionários. Então, resumindo o que eu falei para vocês em relação ao diagnóstico de gestação, saco gestacional, a gente já consegue ver a partir de 4 semanas e meia, 5 semanas. Vesícula vitelínica, a gente consegue ver a partir de 5 semanas. Atividade cardíaca embrionária, a gente consegue ver entre 5 semanas e 6 semanas. E a gente já consegue medir o comprimento cabeça-nádega a partir de 6 semanas, tá? Então, através disso, a gente consegue dizer se essa gestação está evoluindo bem ou não. Então, quando que a gente tem certeza que a gestação não está evoluindo bem? A gente tem certeza que ela não está evoluindo bem quando a gente tem um diâmetro médio do saco gestacional maior ou igual a 25 milímetros sem vesícula vitelínica ou embrião, ou quando a gente tem um comprimento cabeça-nádega maior ou igual a 7 milímetros sem atividade cardíaca. Além disso, se a gente tem um saco gestacional sem vesícula vitelínica e sem embrião com batimento cardíaco, em 2 exames consecutivos com intervalo de 2 semanas, a gente também está diante de uma gestação não evolutiva. E se a gente vê um saco gestacional com vesícula vitelínica, mas sem embrião com batimento, em 2 exames consecutivos com intervalo de 11 dias, a gente também está diante de uma gestação não evolutiva. Então, sem vesícula vitelínica, intervalo de 2 semanas, a gente já tem uma gestação não evolutiva, com vesícula vitelínica, mas sem embrião, 11 dias, a gente já está diante aí de uma gestação não evolutiva, ok? Se a gente tem um beta-HCG sérico maior ou igual a 3.500, sem saco gestacional intrauterino, a gente também está diante de uma gestação não evolutiva e aqui provavelmente uma gestação ectópica, ok, pessoal? Então, esses são os parâmetros aí que a gente usa para dizer se essa gestação não está evoluindo. Se não tiver dentro desses parâmetros, é uma gestação que ainda pode evoluir de maneira adequada, tá? Existem algumas situações em que a gente suspeita que a gestação não é evolutiva. Então, se a gente tem um CCN, por exemplo, de 6 milímetros, sem batimentos cardíacos, a gente vai suspeitar que essa gestação é não evolutiva, mas a gente não consegue ter certeza disso, tá? Se a gente tem um diâmetro médio do saco gestacional entre 16 e 24 milímetros, sem embrião, a gente suspeita de uma gestação não evolutiva, mas a gente também não consegue dar certeza, tá? Eu não vou falar todas aqui para vocês, porque o que realmente cai nas provas de residência médica são os diagnósticos de certeza, tá bom? Mas fiquem muito atentos, principalmente a essas 2 primeiras aqui. Vamos ver como que isso caiu nas provas? Então, vamos lá, uma questão do FTA. Observe a figura abaixo. A estrutura assinalada na figura é... Então, o que que a gente vê aqui nessa figura? A gente vê um saco gestacional e um círculo, né, um anel dentro desse saco gestacional. O que que é esse anel? É a vesícula vitelínica, tá? É o polo embrionário? Não, né? A gente tem um saco gestacional super pequeno aqui, e uma gestação aí em torno de umas 5, 6 semanas no máximo, que a gente nem tá vendo no embrião. Saco gestacional? Não, saco gestacional é tudo isso daqui. Conduto onfalo-mesentérico? Não, também. Coração fetal inicial? Não, também. Então, isso é uma vesícula vitelínica. Então, olha para vocês verem como isso pode cair nas provas de vocês. Bom, então, sabemos agora ver um saco gestacional, uma vesícula vitelínica e um embrião e medir o comprimento cabeça-nádega, né? E agora a gente vai aprender como a gente vai determinar a idade gestacional pela ultrassonografia. Então, como que a gente
pode determinar, né, a idade gestacional pela ultrassonografia. A melhor ultrassonografia para a gente determinar a idade gestacional é a ultrassonografia inicial, a ultrassonografia do primeiro trimestre. Por quê? Porque nas ultrassonografias até 14 semanas, a gente tem um erro aí de no máximo 7 dias. Então, ultrassonografia entre 6 e 9 semanas, a gente tem um erro de 5 dias. E a ultrassonografia entre 9 e 14 semanas, a gente tem um erro de 7 dias, tá? Então, as ultrassonografias até 14 semanas são as ultrassonografias ideais para a gente datar a gestação, tá? Depois disso, olha só, de 14 a 22 semanas, a gente tem aí que o erro pode chegar até 10 dias. De 22 a 28 semanas, um erro até 14 dias. E a partir de 28 semanas, um erro de 21 dias. Então, o primeiro ultrassom ele é o mais importante, principalmente quando ele é realizado antes de 14 semanas. Depois disso, a gente não vai mais usar a ultrassonografia para datar a idade gestacional. A gente só vai usar a ultrassonografia do segundo e do terceiro trimestre para datar a idade gestacional quando a gente não sabe a data da última menstruação e a gente não tem ultrassonografias precoces. Se a gente tem, a gente não usa a ultrassonografia do segundo e do terceiro trimestre para datar a idade gestacional. Bom, a melhor medida para a gente datar a idade gestacional é o comprimento cabeça-nádega. Então, aqui a gente tem uma imagem, então aqui a gente vê, ó, o saquinho gestacional, o embriãozinho e a gente mede aqui o comprimento cabeça-nádega, que é da nádega, né, do fim do embrião até o início do embrião, tá? Então, aqui é o comprimento cabeça-nádega. Por meio do comprimento cabeça-nádega, a gente consegue estimar a idade gestacional. Então, essa é a medida mais importante para a gente conseguir identificar aí a idade gestacional, ok? A gente também pode determinar a idade gestacional pelo diâmetro médio do saco gestacional, e era essa imagem que não deu para a gente ver ali atrás. Então, a gente calcula o diâmetro médio do saco gestacional fazendo as 3 medidas, e aí o ultrassom ele dá pra gente qual que é o diâmetro médio, tá? Então aqui, ó, a gente tem um diâmetro médio de 24 milímetros, aqui a gente não tá vendo embrião, então tem grandes chances dessa gestação não evoluir, ok? O diâmetro médio do saco gestacional serve pra gente avaliar, determinar a idade gestacional até 6, 7 semanas. Por quê? Porque até 6, 7 semanas, muitas vezes é difícil da gente medir o embrião, medir o comprimento cabeça-nádega. Antes de 6 semanas e alguns dias, muitas vezes a gente não consegue medir direito o comprimento cabeça-nádega. Então, a gente vai estimar a idade gestacional pelo saco gestacional, pelo diâmetro médio do saco gestacional. Mas o diâmetro médio do saco gestacional tem um erro maior, tem um erro aí que pode chegar aí a 7 a 10 dias, tá? Então, por isso que a gente dá preferência sempre pelo comprimento cabeça-nádega, ok? Outra forma da gente determinar a idade gestacional é pela biometria. Então, a gente faz a medida da cabeça fetal, do diâmetro biparietal e da circunferência cefálica. A gente faz a medida da circunferência abdominal e do comprimento do fêmur. A gente coloca essas medidas no ultrassom e o ultrassom faz uma estimativa aí da idade gestacional pela biometria. Então, biometria é quando a gente faz a medida da cabeça fetal, do abdômen e do fêmur, tá? A gente usa os parâmetros biométricos para estimar a idade gestacional após 14 semanas. Então, se a gente tem uma gestante que chega tardiamente no pré-natal, que não fez nenhuma ultrassonografia, que não sabe a data da última menstruação, a gente vai pedir uma ultrassonografia, a gente vai estimar a idade gestacional pela biometria fetal, ok? Então, a gente só usa quando a gente não tem ultrassonografia inicial. Então, a gente avalia o diâmetro biparietal, a circunferência cefálica, a circunferência abdominal e o fêmur. E o que é importante vocês saberem disso? Que o diâmetro biparietal é o melhor para a gente avaliar a idade gestacional, então o parâmetro biométrico mais fidedigno para a gente avaliar a idade gestacional é o diâmetro biparietal, e o parâmetro mais fidedigno para a gente avaliar o peso fetal é a circunferência abdominal. Então, o examinador ele pode colocar uma imagem, as 3 imagens de biometria. Então, pode colocar uma imagem igual aqui, uma imagem da cabeça fetal, uma imagem do abdômen fetal e uma imagem do úmero, do fêmur, e perguntar para vocês
qual dessas imagens é mais fidedigna para a gente estimar a idade gestacional. Olha, uma excelente questão para a prova de residência médica. E aí eles vão colocar aqui A, B ou C, aí vocês teriam que assinalar a A, tá? Então, o diâmetro biparietal é o exame aí, a biometria, o parâmetro biométrico mais fidedigno aí para estimar a idade gestacional após 14 semanas. Lógico, antes de 14 semanas, como eu disse, é o comprimento cabeça-nádega, ok? Então, fiz um resuminho aqui para vocês. Então, como que a gente faz para determinar a idade gestacional pelo ultrassom? Abaixo de 6 semanas pelo diâmetro médio gestacional, a gente pode ter um erro aqui até de 14 dias, mas geralmente o erro aí é em torno de 7 a 10 dias, mas pode ter um erro até 14 dias. Entre 6 e 14 semanas, o melhor parâmetro é o comprimento cabeça-nádega, e tem um erro aqui de 5 a 7 dias. E a partir de 14 semanas, a gente estima a idade gestacional pela biometria e pode ter um erro aí de 7 a 14 dias, dependendo da idade gestacional. 21 dias, dependendo da idade gestacional. Então, a partir de 28 semanas, é 21 dias de erro, são 3 semanas de erro. Então, é um erro muito grande, ok? Se você tem aí um ultrassom, que você fez aí, o primeiro ultrassom da gravidez, que a gestante deu pelo ultrassom, pela biometria, que ela tá com 32 semanas, ela pode estar com 35, como ela pode estar com 29 semanas, tá, pessoal? Então, é um erro muito grande, tá? Então, por isso que é importante que a gente sempre faça uma ultrassonografia inicial. Bom, então, falamos já de como determinar a idade gestacional, de como avaliar uma gestação inicial. Agora, a gente vai aprender como determinar a corionicidade e a amnionicidade numa gestação gemelar, tá bom? Então, por que é importante a gente determinar a corionicidade e a amnionicidade de uma gestação gemelar? Na verdade, isso não é importante, na verdade, isso é essencial. É uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer numa gestação gemelar. Quem vai acompanhar uma gestante gemelar, a coisa mais importante é conseguir determinar a corionicidade e a amnionicidade. Por quê? Porque isso muda muito a conduta durante uma gravidez gemelar, ok? Então, ela é essencial para a gente fazer o acompanhamento adequado das gestações múltiplas. E como que a gente vai determinar a idade de a corionicidade? Pela ultrassonografia do primeiro trimestre, entre 6 e 14 semanas, tá? E aí, a gente tem 2 momentos entre 6 e 14 semanas. A gente tem o ultrassom que a gente faz até 8 a 9 semanas, então entre 6 a 8 a 9 semanas, e a gente tem a ultrassonografia que a gente faz de 8 a 14 semanas. Na ultrassonografia entre 6 a 14 semanas, a gente vai ver essas imagens quando a gente tiver uma gestação gemelar. Ou a gente vai ver 2 sacos gestacionais separados, cada um com uma vesícula vitelínica, e às vezes a gente já consegue ver até o embrião, né? Se for uma gestação de 6, 7 semanas. Então, aqui a gente vê 2 sacos gestacionais e 2 vesículas vitelínicas. Se a gente vê 2 sacos gestacionais, a gente sabe que é uma gestação dicoriônica. E, para quem não lembra, toda gestação dicoriônica, ela é diamniótica. Sempre que a gente tiver 2 placentas, a gente vai ter obrigatoriamente 2 cavidades amnióticas. Então, a gente tem uma gestação dicoriônica, diamniótica aqui, ok? Agora, nessa segunda imagem, nessa imagem B, a gente tem um único saco gestacional. Só que a gente tem 2 vesículas vitelínicas. Então, a gente sabe que é uma gestação gemelar porque a gente tem 2 vesículas vitelínicas. Só que como tem um único saco gestacional, a gente sabe que essa gestação é monocoriônica. Só que nessa idade gestacional, a gente não consegue saber se essa gestação é diamniótica ou monoamniótica. Então, a gestação monocoriônica, ela pode ser diamniótica ou monoamniótica. Nessa idade gestacional, a gente não consegue avaliar membrana interamniótica, porque ainda não está formada. Então, a gente não consegue, até 8, 9 semanas, avaliar se a gestação, uma gestação monocoriônica, se ela é diamniótica ou monoamniótica.
amniótica. Então, a única coisa que a gente consegue dizer nessa imagem é que essa gestação é monocoriônica. E aí, a gente vai esperar essa gestação evoluir. A partir de 8 a 9 semanas, a gente vai refazer esse ultrassom e aí a gente vai conseguir avaliar se essa gestação é mono ou diamniótica, ok? Agora, depois de 8 a 9 semanas, então entre 9 semanas mais ou menos e 14 semanas, a gente já vai conseguir enxergar a membrana interamniótica. Aí a gente vai conseguir avaliar tanto a corionicidade como a amnionicidade, tá? E aí a gente vai enxergar dois sinais. A gente vai enxergar ou o sinal do lambda ou o sinal do T, ou a gente não vai enxergar sinal nenhum. Se a gente enxergar o sinal do lambda, então quando a gente tem uma membrana interamniótica, o que é o sinal do lambda? É quando a gente tem uma membrana interamniótica e mais espessada, que forma então essa parte aqui mais espessada que a gente chama de lambda. Então se a gente tem uma membrana interamniótica mais espessada, a gente está diante de uma gestação dicoriônica, e toda a gestação que é dicoriônica é diamniótica, tá bom? Se a gente tem uma membrana interamniótica mais fina, a gente está diante de uma gestação monocoriônica diamniótica, porque a gente tem membrana interamniótica, então a gente tem duas cavidades amnióticas aqui, tá? E se a gente tem uma imagem que tem um único saco gestacional, que a gente não vê membrana interamniótica, aí a gente tem uma gestação monocoriônica, monoamniótica, tá? Então, a partir de 9 semanas, já é obrigatório a gente avaliar a membrana interamniótica. Se não tiver, é porque é uma gestação mono, tá? Se tiver e ela for fina, o sinal do T, ela é monodi. Se tiver e ela for mais espessa, que é o sinal do lambda, dicoriônica, diamniótica, ok? Mas agora em relação à zigosidade, né? A gente consegue avaliar a zigosidade pela ultrassonografia? Não. Como que a gente vai dizer se essa gestação é monozigótica ou dizigótica? Bom, se a gente tem uma gestação monocoriônica, tanto monoamniótica como diamniótica, toda gestação monocoriônica é monozigótica. Então, se a gente tem no ultrassom uma gestação que é monocoriônica, a gente já sabe que é uma gestação monozigótica e que o sexo dos fetos vão ser iguais, ok? Agora, se a gente tiver no ultrassom uma gestação dicoriônica e diamniótica, a gente não vai conseguir, pela essa imagem, avaliar se essa gestação é dizigótica ou monozigótica. Nesses casos, a gente só consegue dizer qual é a zigosidade quando o sexo dos fetos for diferente. Então, se a gente tiver diferentes sexos, a gente sabe que então o feto não tem uma carga genética igual, então ele é dizigótico, tá? Agora, se a gente tiver sexos iguais, a gente pode ter uma gestação dizigótica, mas a gente também pode ter uma gestação monozigótica, tá? Então, a gente não consegue diferenciar. Quando a gente tem uma gestação dicoriônica diamniótica com fetos do sexo igual, a gente não consegue diferenciar se essa gestação é monozigótica ou dizigótica. Aí é só com teste genético mesmo. Beleza, pessoal? Então é importantíssimo vocês saberem determinar corionicidade e amnionicidade, tá? Eu trouxe aqui uma imagem, então, pra gente treinar. Então, o que a gente vê aqui? Essa imagem é de uma gestação aqui de 12 semanas, tá? O que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver que tem duas cavidades amnióticas, né? Então, a gente tem uma membrana interamniótica aqui. Então, a gente já consegue saber que é uma gestação diamniótica, certo? Agora, essa gestação é dicoriônica ou monocoriônica? Olha o que a gente está enxergando aqui, uma membrana bem fininha. Se a gente enxerga uma membrana bem fininha, a gente está enxergando aqui um sinal do T. Se a gente tem um sinal do T, a gente está diante de uma gestação monocoriônica. Então, a gente está diante aqui de uma gestação monocoriônica e diamniótica. E por que é tão importante a gente diferenciar gestação dicoriônica de gestação monocoriônica? Por quê? Porque as gestações monocoriônicas, elas têm muito mais complicações fetais. Então, as gestações monocoriônicas podem evoluir para complicações fetais que não ocorrem nas gestações dicoriônicas.
Então, por isso que nas gestações monocoriônicas, a gente precisa fazer um acompanhamento muito mais de perto desse feto, e esse feto tem muito mais riscos, esses fetos têm muito mais riscos do que os fetos de uma gestação dicoriônica, tá? E quais são essas complicações? Bom, a principal complicação de uma gestação monocoriônica diamniótica e que a gente teme muito, que os obstetras temem muito, é a síndrome da transfusão feto-fetal. Quando que ocorre a síndrome da transfusão feto-fetal? Quando a gente tem, logicamente, então, uma gestação monocoriônica e diamniótica, então a gente vai ter uma placenta única, e essas placentas elas têm anastomoses artérios-venosas. Então, para ter síndrome da transfusão feto-fetal, a gente tem que ter anastomoses artério-venosas. E por conta dessas anastomoses, o que ocorre? Um feto começa a receber mais sangue do que o outro. E aí o feto receptor, que é o feto que está recebendo mais sangue, ele tem um tamanho maior, ele tem polidrâmino e a bexiga cheia. E o feto doador, que é o feto menor, então ele tem menor tamanho, oligoâmino e bexiga vazia, tá? E aqui eu trouxe uma imagem de ultrassom, uma imagem que não caiu na prova de residência médica, mas caiu numa prova do TEGO, do título de especialista de ginecologia e obstetrícia, mas uma questão que poderia sim cair numa prova de residência médica, então eu trouxe aqui para você. O que a gente vê aqui? A gente vê aqui que tem uma membrana interamniótica, tá? E aqui a gente vê só líquido, certo? Um monte de líquido. E aqui a gente vê um feto grudado na membrana interamniótica e só com um pouquinho de líquido, olha só. Bem pouquinho líquido, tá? Então, a gente tem uma cavidade amniótica que tem provavelmente polidrâmino, né? A gente não tá medindo aqui, mas pela imagem assim parece. E uma outra imagem que tem um feto quase grudado com a membrana, que tem oligoâmino. Então, se a gente tem uma gestação monocoriônica diamniótica com feto que um tem oligoâmino e o outro tem polidrâmino, o que a gente tem que pensar? Em síndrome da transfusão feto-fetal, ok? Então, uma imagem aqui bem característica de síndrome da transfusão feto-fetal, beleza? Vou falar agora de mais algumas imagens de gestação gemelar que também pode cair nas provas de residência médica. Então, vamos falar aqui das gestações monoamnióticas, tá? Então, lembrando que toda gestação monoamniótica é monocoriônica e é monozigótica. As gestações monoamnióticas têm ainda mais complicações do que as gestações monocoriônicas diamnióticas, tá? Então, existem algumas complicações que são exclusivas das gestações monoamnióticas, como o enovelamento de cordão e os gêmeos acárdicos, tá? Os gêmeos acárdicos não, os gêmeos conjugados, tá? É a gemelaridade imperfeita, os gêmeos conjugados. Então, aqui eu trouxe uma imagem para vocês de uma gestação monoamniótica. Então, a gente tem um único saco gestacional, a gente não consegue ver membrana interamniótica e a gente tem aqui 2 embriõezinhos, tá? E aqui a gente vê 2 fetos, né? Então, a barriga de um feto e a do outro, e a gente vê aqui um enovelamento de cordão, tá? E essas complicações, o enovelamento de cordão, ele aumenta a chance de óbito fetal súbito e de prematuridade também. E a gemelaridade conjugada tem uma maior chance de malformações fetais, tá? Aqui, uma imagem de gemelaridade conjugada, então a gente vê aqui, ó, 2 cabeças fetais, mais um corpo somente 2 cabeças do embrião e um corpo aqui só desse embrião, tá? Então, a gemelaridade conjugada é exclusiva também das gestações monocoriônicas monoamnióticas, lembrando que para ser gemelaridade conjugada a gente tem que ter a divisão, né, do zigoto, né? Então, quando a gente tem uma gestação monozigótica, o zigoto ele vai se dividir em 2. E para ser uma gestação, uma gemelaridade conjugada, a divisão do zigoto ocorreu depois de 14 dias, tá? A partir de 14 dias da fecundação. Opa, dias, tá? Aí a gente vai ter uma gemelaridade conjugada, beleza? Então, sobre ultrassom em gestação gemelar, é isso que vocês precisam saber. Agora a gente vai falar de sangramento da primeira metade. O que a gente precisa saber de ultrassonografia de sangramento da segunda metade? E aqui isso já caiu com uma frequência aí nas provas de residência médica, isso também pode ser cobrado aí em prova prática, então fiquem muito atentos. Então, vou passar aqui diversas imagens para vocês,
para a gente conseguir identificar as formas de abortamento, tá? Então, se a gente tem, o que que a gente, vamos fazer diferente, o que que a gente tem num ultrassom, o que que a gente espera num ultrassom de uma ameaça de abortamento? Qual que é o quadro clínico de uma ameaça de abortamento? Então, numa ameaça de abortamento, a gente tem um sangramento que geralmente é em pequena quantidade, tá? No exame físico, o que que a gente tem? Um colo fechado, tá? E uma gestante, então, que tem sangramento de pequena quantidade e um colo fechado, muitas vezes com pouca dor, tá? Então, sangramento em pequena quantidade e colo impérvio. E no ultrassom, o que que a gente vê numa ameaça de abortamento? A gente vê um embrião com batimento cardíaco. Aqui não apareceu, né? Mas a gente vê um embrião com batimento cardíaco, tá? Então, a gente tem que ter embrião com BCF. Mas o que que a gente pode ver de alterado? A gente pode ver um hematoma subcoriônico, tá? Então, se a gente vê um hematoma subcoriônico aqui, a gente pode estar também diante de uma ameaça de abortamento, mas para ser ameaça de abortamento com hematoma, a gente precisa ter embrião com BCF e o colo precisa estar impérvio, tá? Em relação ao tamanho do hematoma, interessa? Não. A gente pode ter um hematoma de 60%, mas se a gente tiver um embrião com batimento, um colo uterino fechado, essa gestação pode evoluir, tá? Então, continua sendo uma ameaça de abortamento, tá bom? Quando que a gente vai dizer que o abortamento é incompleto ou completo? Pra gente dizer que o abortamento é incompleto ou completo, a gente precisa avaliar o o eco endocervical, desculpa, o eco endocervical. Se o eco endocervical for menor do que 15 milímetros, a gente está diante de um abortamento completo. Então, aqui a gente tem um eco de 8 milímetros, né? 0,8 centímetros. E se a gente tiver um eco maior ou igual a 15 milímetros, a gente está diante aqui de um abortamento incompleto, tá? Então, de 24 milímetros é um abortamento incompleto, tá? Então, para a gente dizer que um abortamento é completo ou incompleto, a gente tem que avaliar o eco endocervical, ok? Então, se o eco endocervical for menor do que 15 milímetros, a gente está diante de um abortamento completo. Se for maior ou igual a 15 milímetros, a gente está diante de um abortamento incompleto. E o abortamento retido? Esse a gente já conversou, né? Então, o abortamento retido é quando a gente tem uma gestação não evolutiva. Então, abortamento retido, a gente também pode chamar aqui de gestação não evolutiva. Então, para ser abortamento retido, a gente precisa ter um embrião com maior ou igual a 7 milímetros, sem batimento, ou um diâmetro médio do saco gestacional maior ou igual a 25 milímetros, sem embrião, ou vesícula vitelínica, tá? Aí a gente está diante de um abortamento retido, tá? Quando a gente tem só o saco gestacional sem embrião ou vesícula vitelínica, a gente pode chamar isso também de gestação anembrionada. Lembrando que para a gente falar em abortamento retido, a gente precisa ter um sangramento em pequena quantidade e um colo fechado, porque se a gente tiver um sangramento extenso, com colo pérvio, com restos ovulares saindo pelo orifício interno do colo, a gente está diante de um abortamento em curso ou um abortamento inevitável, tá? Aí a gente já não chama mais de abortamento retido. Então, para ser abortamento retido, o colo precisa estar fechado, ok? Então, a gente pode avaliar um abortamento retido pelo tamanho do embrião ou pelo tamanho do saco gestacional, quando a gente não avalia embrião. Lembrando que quando a gente só tem saco gestacional, a gente pode também chamar isso de gestação anembrionada, beleza? E agora, então, a gente já estudou todas as formas clínicas de abortamento. Então, ameaça de abortamento, abortamento completo, abortamento incompleto, abortamento retido, gestação anembrionária e os abortamentos em cursos ou os abortamentos inevitáveis, né? Então, que é quando a gente tem ali o colo pérvio e o saco gestacional, os restos ovulares já próximo do canal, tá?
Agora vamos falar das duas outras diagnósticos diferenciais de abortamento, que é a gestação ectópica e a mola hidatiforme, a doença trofoblástica gestacional. Então, como que é a imagem de uma gestação ectópica? Então, na gestação ectópica, o que a gente vai ver? A gente vai ver uma cavidade uterina vazia. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, o examinador ele pode dar só a imagem de uma cavidade uterina vazia com um BCE, um beta-HCG de 4.000, por exemplo. Se a gente tem um beta-HCG de 4.000 com uma cavidade uterina vazia, a gente já tem um diagnóstico aí de uma gestação ectópica, ok? Então, o examinador ele pode dar só essa imagem de uma cavidade uterina vazia e um beta-HCG acima de 4.000. Mas ele pode também dar uma imagem como essa daqui. Então, ele mostra aqui o ovário direito, e ele mostra aqui um saco gestacional ao lado do ovário, que a gente consegue identificar até embrião e vesícula vitelínica. E aí, então, aqui a gente tem uma imagem de gestação ectópica, ok? Eu trouxe essa outra imagem aqui de uma gestação heterotópica. O que é uma gestação heterotópica? É quando a gente tem um saco gestacional intrauterino, mas a gente também tem um saco gestacional extrauterino. Então, a gente tem a gestação heterotópica é quando a gente tem uma gestação intrauterina e uma gestação ectópica. Então, a gente consegue aqui ver o útero e a gente consegue ver o saco gestacional dentro do útero. E aqui do lado a gente consegue ver uma outra imagem que tem um outro saco gestacional. Então, a gente tem uma gestação intrauterina e uma gestação ectópica. E a isso a gente dá o nome de gestação heterotópica, ok? E aqui, umas imagens de doença trofoblástica gestacional. Então, essa aqui é uma imagem clássica de doença trofoblástica gestacional. Atualmente, a gente não costuma ver tanto essas imagens ultrassonográficas. Por quê? Porque a gente já consegue fazer o ultrassom muito precocemente. Como? Pelo beta-HCG. Então, a gente vê uma gestante com beta-HCG de 200.000, ou ela tá com uma gestação gemelar, ou ela tá com uma doença trofoblástica gestacional, né? Então, aí a gente vai fazer o ultrassom. Então, muitas vezes a gente não vê uma imagem assim, não é tão florida como essa imagem de ultrassom. Às vezes a gente vê poucas vesículas ali intrauterinas. Por quê? Porque a gente está fazendo atualmente ultrassom muito precoce. Mas qual que é a imagem clássica de uma doença trofoblástica gestacional? Então, a gente vê diversas vesículas, né? Então, diversas imagens anecoicas, vamos dizer que são diversos micro saquinhos gestacionais, né? Não tem nada a ver com saco gestacional, tá? Mas são diversas imagens anecoicas intrauterinas. A gente chama isso de imagem em cacho de uva. Tá? E aí, essa daqui é a imagem que a gente vê se a gente fizer, por exemplo, uma vídeo, tá? Então, a gente vê aqui diversas vesículas, tá? Então, essa aqui é uma imagem clássica de uma mola, tá? Aqui, uma imagem de uma mola hidatiforme parcial. Lembrando que na mola parcial, a gente tem feto. E na mola completa, na mola parcial a gente tem feto ou não, tá? E na mola completa a gente nunca tem feto. Então, se a gente vê uma imagem como essa, olha, um embrião, tá? E aqui a gente vê, ó, um monte de vesícula, uma placenta cheia de vesícula, igual aquela outra imagem. A gente está diante aí de uma mola completa, uma mola parcial. Aqui uma imagem histológica, então a gente vê uma placenta cheia de vesículas e um embriãozinho aqui que muitas vezes é um embrião mal formado, né? Então é um embrião tetraploide ou triploide. Então, muitas vezes a gente, 100% das vezes, na verdade, esse embrião é mal formado, ok? E essa gestação é uma gestação que não vai evoluir também. E a gente pode também ver na doença trofoblástica gestacional pelo ultrassom, esses cistos tecaloteínicos. Então, a gente pode ter um ovário com diversas imagens aqui císticas, tá? Que são ocasionados também pelo estímulo do beta-HCG, que está muito elevado na gestação ectópica,
na mole datiforme, na doença trofoblástica gestacional. Bom, trouxe algumas questões para vocês verem como que isso cai nas provas. Vamos lá para resolver? Então, aqui a gente tem uma paciente de 19 anos de idade que está grávida de 10 semanas. Quando teve há 30 dias sangramento abundante, interpretada como abortamento espontâneo, sem necessidade de curetagem. Continuou apresentando sangramento vaginal, sendo submetida a ultrassonografia pélvica por via vaginal, que mostrou a seguinte imagem na cavidade uterina. Então, o que a gente vê aqui? Né? Aqui é um útero. Nesse útero, a gente vê diversas vesículas, tá? Então, a gente vê essa imagem em cacho de uva. Então, a gente está diante de um abortamento incompleto? Não. A gente está diante de uma mole datiforme invasora? Não dá para saber. Uma mole datiforme parcial? Pode ser. Uma mole datiforme completa? Pode ser. Um abortamento retido? Não. Então, a gente ficou com essas 3 alternativas. Bom, a gente não consegue dizer que é uma mole datiforme invasora, mas só pela conduta a gente já sabe que está errado. Por quê? Porque quando a gente faz o diagnóstico de uma mole datiforme, de uma doença trofoblástica gestacional, que é o nome genérico, qual que é a conduta principal? É a aspiração manual intrauterina, é a MIL. Por que a gente prefere a MIL e não a curetagem? Porque como esse útero ele geralmente está grande, está amolecido, a chance de a gente fazer uma perfuração uterina usando a cureta é muito grande. Então o ideal é que a gente use a MIL. Então quando a gente tem um diagnóstico de doença trofoblástica gestacional, a gente não vai entrar direto com estadiamento e com tratamento quimioterápico. Primeiro, a gente vai fazer o esvaziamento do útero. O esvaziamento do útero é com misoprostol? Não, porque a gente, fazendo esvaziamento com misoprostol, a gente tem grande chance de deixar restos ainda de material, né? E essa gestação, essa doença trofoblástica gestacional não se curar. Então, a gente precisa fazer uma aspiração, ter certeza que a gente tirou todas essas vesículas, tá? Então, esvaziamento uterino por vácuo, aspiração completo. Então, a gente pode estar diante aqui de uma mole datiforme completa e a conduta é a aspiração manual intrauterina, ok? Outra questãozinha aqui, uma paciente de 20 anos que deu entrada ao PSGO com quadro de sangramento vaginal, náuseas e vômitos, emagrecimento e cefaleia occipital. Apresentou beta-HCG qualitativo positivo. O exame físico tem um volume abdominal aumentado, PA de 170 por 110, frequência cardíaca de 90, obnubilação e de consciência. Na ultrassonografia pélvica, achou o ilustrado na figura a seguir. Diante da suspeita referida, indique a primeira conduta para a paciente do caso clínico, a melhor técnica cirúrgica para a resolução do caso e a orientação correta de seguimento da doença, respectivamente. Então, uma paciente com cefaleia, vômitos, náuseas, uma PA de 170 por 110, com uma obnubilação da consciência e uma ultrassonografia que mostrou diversas vesículas intrauterinas. Então, a gente tem aqui um quadro de doença trofoblástica gestacional, tá? E aí, quando a gente tem doença trofoblástica gestacional, é a única situação em que a gente pode ter uma pré-eclâmpsia antes de 20 semanas. Então, nesses casos, a gente pode ter uma pré-eclâmpsia antes de 20 semanas. Então, nesse caso, como a gente tem uma PA de 170 por 110, com obnubilação, que a gente tem também náuseas, vômitos e cefaleia, a gente tem que pensar que tem uma iminência de eclâmpsia. Mesmo que essa gestante esteja com uma gravidez inicial, tá? Então, vamos lá à conduta. Prescrever soro fisiológico, histerectomia, não. A gente vai fazer uma aspiração manual intrauterina. Prescrever antiemético, administrar misoprostol, não. Prescrever metildopa, curetagem, realizar acompanhamento com dosagens mensais de beta-HCG, não. Então, o segmento das pacientes com doença trofoblástica gestacional são com dosagens de beta-HCG semanal, tá? Então, a gente vai fazer semanal até a negativação, depois a gente vai começar a fazer quinzenal, mensal, por pelo menos 6 meses, tá? Prescrever sulfato de magnésio, correto. Então, se a gente está diante de uma paciente aí com uma suspeita de iminência de eclâmpsia, a gente vai prescrever sulfato de magnésio. A 1000
porque a gente tem uma doença trofoblástica gestacional, contracepção hormonal rigorosa e acompanhamento com beta-HCG semanal correto. E prescrever hidralazina, podemos prescrever hidralazina. Administrar dinoprostona, não. Repetir ultrassom em 3 dias, não. Avaliar a existência de restos molares, não. Então, a conduta diante de uma doença trofoblástica gestacional, e aqui a gente tem uma imagem clássica de uma doença trofoblástica gestacional, o que é? É a gente fazer a aspiração manual intrauterina. Beleza, pessoal? Bom, eu vou dar uma pausa aqui. E aí a gente vai voltar aqui na segunda parte dessa aula, falando agora dos rastreamentos de cromossomopatias. Vamos falar também das diversas malformações que vocês podem encontrar aí nas provas de residência médica e de dopplervelocimetria obstétrica. Eu vou dar uma pausinha aqui para a gente conversar aqui no chat e depois a gente continua essa aula.